19. No dia 26 de julho, a Associação Cultural José Martí do Rio de Janeiro, em conjunto com outras entidades, organizou um ato diante do Consulado dos Estados Unidos da América na capital carioca, com o intuito de informar a população local sobre as agressões do bloqueio econômico que vem sendo imposto ao povo cubano durante décadas e ressaltar o rechaço a esta medida dos Estados Unidos, classificada por diversos países como covarde. O dia 26 de julho marca a data histórica em que, no ano de 1953, um grupo de jovens rebeldes cubanos tomou o quartel Moncada, no perímetro urbano de Santiago de Cuba. Este fato levaria à resistência armada, cujo resultado seria o triunfo dos guerrilheiros na tomada do poder em 1959, expulsando o até então ditador Fulgêncio Batista e inaugurando a Revolução Socialista em Cuba. Bom, o bloqueio imposto pelos Estados Unidos a Cuba desde os anos 60 representa a prepotência de um país imperialista sobre um outro país pobre e indefeso. Pobre em termos de recursos naturais, pobre porque foi colonizado e neocolonizado pelos Estados Unidos e que tentou justamente sair dessa pobreza por uma via socialista, uma via democrática popular que os Estados Unidos não admitem. Em outubro de 1960, os Estados Unidos impõem um embargo econômico, comercial e financeiro. No ano de 1992, o embargo assume o caráter de lei e, em 96, o Congresso dos Estados Unidos aprova a chamada Lei Helms-Burton, a qual proíbe os cidadãos americanos de realizar negócios dentro da ilha ou com o governo cubano. Este embargo é formalmente condenado pelas Nações Unidas. A Lei Helms-Burton, em seu título 3, possibilita processar legalmente, em tribunais americanos, empresas cubanas e estrangeiras que tenham algum tipo de negócio que envolva bens ou propriedades nacionalizados por Cuba. A Lei Helms-Burton é colocada como lei da escravidão. Ela pretende recolonizar Cuba aos moldes dos Estados Unidos. Ela não reconhece as nacionalizações da Revolução Cubana. Ela impõe punições severas a toda empresa, inclusive não estadunidense, que queira comerciar com Cuba, e ela aponta a necessidade do governo cubano, fruto da Revolução, ser derrubado por um governo que seja reconhecido pelos Estados Unidos. A Lei Helms-Burton hoje ela está sendo revigorada, revitalizada, né, na sua aplicação pelo governo Trump. Cabe a nós, defensores da autonomia dos povos, defensores da soberania dos países, contra uma potência imperial, lutarmos contra ela. Por isso que nós estamos mobilizando a sociedade brasileira para, mais uma vez, ser solidária a Cuba, esse país que tanto foi solidário à nossa causa da liberdade na época da ditadura, abrigando milhares de pessoas, centenas de pessoas que fugiam das ditaduras da América do Sul, e agora nós somos novamente solidários a Cuba para que justamente esse crime contra o povo cubano e contra a humanidade não aconteça. Então, fora a Lei Helms-Burton, toda a solidariedade a Cuba, viva a autonomia dos povos, viva a independência cubana, viva a soberania nacional. A situação de Cuba se agravou por conta de uma crescente agressividade e cerceamento do governo Trump dos Estados Unidos. Quer dizer, o bloqueio contra Cuba já persiste há décadas. Houve um pequeno relaxamento das relações na época do governo Obama, que permitiu o início de um processo de normalização que se esperava mais amplo, mas, no entanto, a eleição do Trump trouxe à condução da política externa dos Estados Unidos os setores mais agressivos, mais unilateralistas, mais dispostos a intensificar ações de intervenção no mundo todo e, sobretudo, contra Cuba, que sempre foi uma experiência que desafiava os interesses americanos na América Latina. Então, nesse contexto, acho que é preciso, em primeiro lugar, exigir mais do que nunca à sociedade brasileira e à sociedade civil mundial que seja respeitado o direito à autodeterminação do povo cubano e que sejam rechaçadas todas e quaisquer medidas que procurem estrangular o direito ao desenvolvimento da sociedade cubana. Essa lei
que é uma lei norte-americana, ela vai aprofundar o bloqueio econômico contra a ilha socialista, e isso vai piorar as condições da população cubana, fazendo com que o governo tenha que propor mais racionamento nos gastos e racionamento principalmente na alimentação. Por isso, a solidariedade a Cuba nesse momento é fundamental, porque eles muito nos ensinaram, eles enviaram médicos para o Brasil para tratar da nossa população, e a solidariedade é pouco diante do que Cuba precisa nesse momento de toda a América Latina, de toda a população organizada. O bloqueio contra Cuba é um bloqueio genocida, e ele é motivado principalmente pela recusa dos Estados Unidos em aceitar que um povo da América Latina tem um projeto de desenvolvimento nacional independente. É um modelo de sociedade socialista construído a 90 milhas da Flórida, e que deu certo, que criou o melhor sistema de educação das Américas, um sistema de saúde pública universal, extremamente eficiente, que é solidário com povos do mundo inteiro, inclusive dos Estados Unidos. Então, Cuba, nesse sentido, é um exemplo para os povos do mundo, em particular para os povos da América Latina, de que é possível resistir e derrotar o imperialismo. E é por isso que os Estados Unidos são tão agressivos. O bloqueio tem sido intensificado. De fato, as leis mais recentes do bloqueio, a lei Torricelli e a lei Helms-Burton, são leis extranacionais, quer dizer, elas afetam não apenas o povo cubano, mas afetam todos os povos do mundo que queiram, de maneira soberana, ter comércio com Cuba, os povos e empresas, né, que sofrem diretamente retaliações dos Estados Unidos. Navios que façam comércio com Cuba não podem parar em portos americanos por um longo tempo. Então, é uma lei que afeta todos os povos do mundo, é uma lei absolutamente ilegal do ponto de vista do direito internacional, tanto que ela é condenada por praticamente todos os países do mundo em votações anuais na ONU, e é uma luta dos povos do mundo que defendem a autodeterminação dos povos, o direito de cada povo escolher o seu caminho, a luta contra o bloqueio. Em particular, é uma luta muito cara ao povo brasileiro, em particular pela conjuntura que nós vivemos hoje. Cuba também foi o responsável maior pelo final do apartheid, derrotando, junto com os rebeldes, os revolucionários angolanos, na Batalha de Cuito-Cunavale, derrotando o exército português, ajudado pela África do Sul. Na verdade, então, Cuba é responsável pelo fim do apartheid, mas essa nódoa que aconteceu na história da humanidade. Ninguém é maior do que aquele que dá a vida por seu irmão. E o governo de Cuba, o povo de Cuba, tem ajudado a humanidade, quer seja em guerras justas, quer seja em guerra por libertação, quer seja curando as pessoas nos mais diferentes rincões e nos mais inóspitos locais, quer seja recebendo doentes do mundo todo e recuperando doentes do mundo todo. Portanto, este país que dá a sua solidariedade nas armas, na medicina, com professores, combatendo o apartheid, sofre um bloqueio desumano, ilegal, criminoso por parte dos Estados Unidos. Já o título 4 impede o ingresso nos Estados Unidos de gestores de empresas e seus familiares que investem legalmente em Cuba nas propriedades que foram nacionalizadas. Ela ainda aplica sanções mais duras a qualquer barco que transporte petróleo a Cuba e não possibilita o turismo de norte-americanos à ilha, proibindo cruzeiros deste país de atracar em território cubano. Intercâmbios culturais entre os dois países são coibidos, assim como projetos científicos que eram desenvolvidos por intercâmbio entre cientistas dos dois países são prejudicados. A mudança na política estadunidense atual para Cuba, inclusive, provocou contendas com os europeus. Em abril deste ano, o governo de Donald Trump
anunciou que cidadãos dos Estados Unidos que tiveram propriedades confiscadas na ilha em decorrência da Revolução de 1959 poderiam passar a processar empresas estrangeiras com negócios nestes campos de mercado. A União Europeia considera tal iniciativa uma ameaça às suas empresas com investimentos na ilha, e a hipótese de levar a questão à justiça foi levantada. Mesmo com a sua aprovação em 1996, a Lei Helms-Burton teve tais dispositivos sucessivamente suspensos pelos próprios governantes dos Estados Unidos anteriormente. Nós devemos defender a abertura e o fim desse bloqueio, porque o Brasil, deixando de comerciar com Cuba anualmente, ele perde milhares de empregos. Você que está aí desempregado, está sem emprego e está sem renda, pense no seguinte, pense nos milhares de empregos que poderiam ser gerados a partir de um comércio que a gente poderia fazer com produtos nossos para Cuba. Pense nisso, pense no que está acontecendo hoje com o navio iraniano. A gente tem que pensar que quando a gente afeta um outro país, isso é feito bumerangue. Arrancam agora a nossa água, arrancam a nossa soberania, nos matam, criam as misérias, criam o complexo do Alemão, criam a favela da Maré, a pobreza é construção deles. Assassinos! 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 Na ocasião, tentou-se entregar uma carta ao representante consular norte-americano, que, como informado, não estava presente para receber as reivindicações. É uma carta, são várias entidades que subscrevem essa carta, são vários partidos políticos, várias entidades da sociedade civil. O bloqueio a Cuba tem reflexo aqui no Brasil. Nós estamos vendo o bloqueio americano aqui num porto brasileiro, impedindo que navios iranianos levem o milho comprado do agronegócio brasileiro. Então eles se atrevem a isto. A intervenção na Venezuela, o assassinato do Saddam Hussein, do Iraque, o assassinato do Gaddafi na Líbia, são os interesses americanos que estão em jogo. Mas Cuba representa a resistência mais antiga. E o povo cubano é um povo pacífico. O povo cubano não é um povo armado. A arma está na consciência do povo cubano, de preservação da revolução, a dignidade do povo cubano. Eles não aceitam isso. Então, a solidariedade a Cuba é a solidariedade a uma revolução que se mantém. Uma revolução que representou um bem-estar para o povo cubano, a distribuição da pouca renda, viver com dignidade mesmo com pouco. Isso eles não aceitam. De qualquer maneira, todos que estão participando estão de parabéns, e eu aqui, que presido o conselho, da Associação José Marti, fico muito feliz porque ainda a Associação José Marti, essa representação maior de solidariedade ao povo cubano, que não deixa passar nenhuma agressão ao povo cubano, que a agressão ao povo cubano é uma agressão certamente a toda a humanidade, a todos os povos. Na carta endereçada ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, a Associação Cultural José Marti, do Rio, entidade de solidariedade a Cuba, junto com a Casa da América Latina, SECAC, Brigadas Populares, Amigos de 68, Mandato Leonel Brizola, MODECOM, Comitê de Solidariedade à Revolução Bolivariana, MAP-PDT, FIST, TVC Rio, Inimigos do Império, CUT, Coletivo Ana Montenegro, UJC, UJR, Ala Moça, PCB, UP, PCR, PDT, PCO, PT, deputado federal do PDT pelo Rio, Paulo Ramos, apresentaram o repúdio ao bloqueio genocida praticado pelo governo dos Estados Unidos contra Cuba e seu povo. Eu vou sugerir para um debate aqui, e depois eu mesmo divulgo, uma solução. Eu tenho uma proposta a fazer para encaminhar a carta. Já que eles não querem receber simbolicamente a carta pode ser arremessada para que eles recebam. É simbolicamente. Eles não quiseram receber pacificamente a carta. Também não vamos cometer nenhum desatino. Mas vem aqui demonstrar solidariedade a Cuba.
ao povo cubano pela resistência. Vamos lá. Cuba livre! Nem preciso falar muito, porque você já viu ali. Na carta escrita ao presidente, as entidades salientam que, a despeito das diversas condenações da Assembleia Geral da ONU ao bloqueio e de uma progressiva distensão, inaugurada pela administração passada que percebeu ser este tipo de política algo abusivo e ineficaz, o novo governo estadunidense, por capricho doutrinário e ideológico descabido, fez retrocederem as relações entre os países. Desta forma, conforme texto que segue na Carta do Ato de 26 de julho de 2019, as entidades unidas pela causa concluem seu protesto com as seguintes palavras: imbuídos do caráter internacionalista e de solidariedade com os povos, rejeitamos e denunciamos essa guerra contra Cuba e exigimos do governo estadunidense o fim do bloqueio, pois desejamos restabelecer todas as relações econômicas e políticas embasadas no respeito mútuo, na soberania e autodeterminação dos povos para que sigam seus projetos de desenvolvimento. É um ato simbólico, mas muito importante, que não é realizado só no Rio de Janeiro, mas em várias capitais do país, em vários locais do mundo. É uma data histórica, 26 de julho, a gente precisa manter alto esse espírito de conscientização, de mostrar para a população o que de fato se passa com a realidade cubana. É um país extraordinário, é uma realidade extraordinária, e a gente não pode deixar esse exemplo, se perder. A saúde cubana, a educação cubana, um Estado voltado para o bem-estar do seu povo, da sua soberania, e não de banqueiros e grandes empresários. Isso é fundamental. Precisamos que a população tome par desse conhecimento para que a gente tenha no Brasil, no futuro, uma pátria livre e soberana, a exemplo que os cubanos conseguiram construir e resistir. Nós consideramos que o ato hoje foi importante porque marcou uma posição, se unifica aos atos internacionais de pressão contra o bloqueio, o endurecimento da lei Helms-Burton. O fato do consulado não ter aceito a carta para a gente seria o natural mesmo da parte deles. O governo norte-americano tem uma política covarde, né? Se esconde de responder sobre o atentado aos direitos humanos que é o governo americano fazer o que faz contra Cuba. Nós entendemos que, para além dessa luta aqui, é necessário fazer uma ampla agitação no meio do povo, né? Nas ruas, nas praças, trens, favelas, portas de fábrica do nosso país, ligando os ataques que nós temos vivido aos nossos direitos, a inclusive a luta por liberdade para o povo cubano contra a ingerência norte-americana lá. E tem muita coisa que dá para a gente ligar. Por exemplo, no Brasil nós temos tido uma série de medidas por parte do governo norte-americano, como foi há pouco tempo a taxação do preço da exportação do aço brasileiro, ou então a política deles para a Embraer, que eles só aceitaram fechar o negócio tendo 80% do capital da empresa, com o que eles fazem com Cuba. Cuba quer se desenvolver, quer fazer relação comercial, troca comercial, quer fazer inclusive conexões ou correlações com empresas até norte-americanas, e os caras não permitem, né? Então nós precisamos explicar isso para o nosso povo, e o bloqueio a Cuba
Cuba é um importante mote, né? Sem dúvida nenhuma, deve ter uma pulga atrás da orelha da população. Como é que um país que dizem que é uma tamanha ditadura, como dizem que é, sobrevive há 66 anos com seu próprio povo, escolhendo todos os anos, nas urnas, os seus governantes, né? Dizendo quem são e gerindo cada bairro, cada cidade, né? Cada rua, né? De acordo com os anseios que essa população tem para o seu próprio desenvolvimento. Então, viva a Revolução Cubana aí, contra o bloqueio, tamo junto. É isso, nós estamos aqui principalmente para defender Cuba, defender o povo cubano e mandar um recado para os Estados Unidos. O povo cubano é corajoso, o povo cubano vai passar por mais essa e não vai se render, nunca vai ser submisso ao imperialismo norte-americano.